Boa noite, meus queridos irmãos, aqui da Igreja Presbiteriana de Jaú, gente querida, gente amada, gente que pacientemente me ouve todo domingo, me ouve presencial, me ouviu, durante muitos anos, e agora me ouve indiretamente, através desta mídia, e vocês têm muita paciência em me ouvir, e eu estou aqui com muita alegria no coração, para a gente começar esse momento de adoração. Vamos começar lendo o profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 10, quando o Senhor compara Israel a Sodoma e a Gomorra. Olha que tristeza. Isaías 1, a partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me servem a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso para mim é abominação, e também essas festas da lua nova, do sábado, as convocações das congregações. Eu não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma delas se aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de a sofrer, pelo que quando estendes a mão, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus está chamando para uma conversa séria os líderes, os príncipes, os reis, os sacerdotes, os profetas, para um ajuste de contas. Mas ele olha para esse povo e diz: se vocês quiserem, vocês vão comer o melhor que essa terra tem, que eu darei a vocês. Se vocês não quiserem, vocês vão sofrer. Vamos orar. Pai, estamos diante de um grande desafio espiritual. Às vezes prestamos os nossos cultos, trazemos as nossas músicas, as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas orações, enchemos os nossos cultos, ó Deus, de atos litúrgicos, mas por misericórdia, Deus, não rejeite. Traga ao nosso coração, Senhor, a consciência da Tua santidade, de que o Santo de Israel está no nosso meio, e que isso possa fazer tremer o nosso coração, para que os atos litúrgicos das nossas celebrações não sejam apenas, ó Deus, atos vazios, inócuos, sem conteúdo, sem sentido, mas sejam expressões mais profundas de um coração que conhece a retidão, a justiça, a misericórdia, a bondade, a ira e a severidade desse Deus. Ó Pai, perdoa-nos quando nos ajuntamos e não somos santos como Tu és, quando prestamos um culto hipócrita. Ó Senhor, perdoa-nos quando somos fariseus nas nossas manifestações culticas, litúrgicas, religiosas.
as nossas preces, rezas e orações vazias que não passam do teto. Tenha misericórdia, Senhor. Não nos trate segundo Sodoma, não nos trate segundo Gomorra, não faça fervilhar, Senhor, sobre nós o enxofre, o fogo. Ó Deus, livra a humanidade, livra este povo da terra, Pai, que sofre por ter abandonado o Teu nome. Mais do que abandonar, desdenharam do Teu nome, menosprezaram o Teu nome sobre a terra, enchendo a terra de riqueza, de glória, de fama. Agora somos carcomidos, ó Deus, contaminados, infectados por virulências tantas, e tantas que ainda existem. Tenha misericórdia, perdoa-nos, ó Deus. Oramos pela nação brasileira em particular, por este povo, Senhor Deus, que um dia foi tão alegre, que um dia foi tão sociável, que agora, Senhor Deus, passa por essas fases tão difíceis de polarização, de politicagem e de politizagem, de um mundo onde as liberdades são vigiadas no mínimo, onde os direitos são requeridos e deveres são abandonados. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira, Senhor, que se vende por tão pouco, que presta os seus cultos cheios de mística, de magias, de curas, de parafernálias psicológicas e histerias coletivas. Tenha misericórdia da igreja evangélica, tenha misericórdia da igreja católica romana. Traga aos pés da cruz do Cordeiro. Tenha misericórdia da igreja presbiteriana, tão correta, Senhor Deus, nos seus postulados doutrinários. Mas às vezes, ó Deus, e quantas vezes, não poucas vezes, aquilo que cremos está longe daquilo que vivemos. Ó Senhor, perdoa-nos. Nós oramos pelo Brasil, oramos pelas igrejas, oramos por esta igreja aqui de Jaú, que o Senhor tenha misericórdia e cure-a, Senhor, com o bálsamo que vem dos céus. Como dizia o profeta Jeremias, por acaso não há bálsamo em Gileade? Que o bálsamo de Gileade, Senhor, caia sobre a nossa igreja e cura-nos, em nome do Filho Jesus Cristo, Senhor vivo e juiz das nações. Amém. Bom, depois desse momento de meditação, a gente adora a Deus, louva a Deus, canta, cultua, se alegra na presença de Deus. Então já pedimos perdão, que Deus tenha misericórdia de nós, e agora vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Você pode acompanhar pela legenda que está passando aí embaixo, você vai cantar conosco. Eu tenho prazer de dominicalmente cantar com esse grupo aqui na frente, o que tem sido muito gostoso, muito legal. Vamos louvar a Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Ô, gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Vamos ouvir então agora, depois que a gente leu aquele texto fantástico de Isaías, seríssimo, mas fantástico. Depois que a gente orou e a gente cantou, nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Eu queria ler um trecho com vocês do livro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Olha o que diz o profeta. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas eu não achei ninguém. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei
Nenhum homem. Olha, eu estou lendo esse texto, mas eu quero falar sobre o capítulo 22 de todo o profeta Ezequiel. Ezequiel viveu no período do exílio de Judá, que vinha para o sul da Palestina para reconstruir os seus muros. Então, ele passou por todo esse processo de transição em que Israel, ou que Judá, o reino do sul, fora levado cativo. Ezequiel era um profeta do sul. Então, ele estava mostrando por que Israel havia sido levado cativo. Qual foram as fraquezas de Israel? Capítulo 22, ele fala isso. Mas ele poderia ter evitado fazer isso, Deus. Deus poderia ter liberto Judá desse cativeiro. E o Deus de Ezequiel, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele usa uma figura muito comum na cultura judaica, porque era comum as cidades serem edificadas em altos montes, com muros, com aqueles portões centrais de entrada e de saída, ou de entrada e de saída, depende do lado que você tiver. E em volta daqueles dois grandes portões, haviam várias portinholas. Então essas cidades eram fortes, com muros muito fortes. E era comum aqueles soldados usarem aquelas toras imensas, que no termo técnico elas chamam arietes. Arietes eram aquelas toras grandonas que aqueles soldados pegavam e batiam naquelas muralhas, naqueles portões centrais, e os portões abriam, os inimigos entravam. Mas muitas vezes aqueles arietes, aquelas toras imensas, e a palavra ariete está aqui em Ezequiel, se você tiver curiosidade, vá lá que você vai encontrar. Então, às vezes os arietes não abriam. O que eles faziam? Os inimigos usavam aquelas catapultas e aquelas pedras imensas, muitas vezes amarradas com pano, cobertas de pano e cheias de óleo, e eles jogavam aquelas pedras imensas por cima das muralhas cheias de fogo, aquilo que Paulo chama em Efésios 6 de dardos inflamados do maligno. E essas pedras muitas vezes não caíam dentro da cidadela, porque os muros eram muito altos, mas eles batiam no muro, e essas pedras abriam brechas, e esses inimigos subiam por cordas, não precisavam de chegar até em cima onde estavam os guardas, com flechas e arqueiros com flechas. Eles entravam, antes de chegar em cima, eles entravam pelas brechas. Então, o Deus de Israel está usando esta mesma figura da brecha. Deus poderia ter liberto a nação de Israel de ser cativa no ano 600 antes de Cristo para a Babilônia. E ele quis fazer isso. Ele intentou fazer isso. Como ele quis? Eu preciso de um homem que se coloque na brecha, isto é, que fique na frente onde vêm os inimigos. Mas ele diz, não é diante dos inimigos de Judá. Eu quero um homem que fique na brecha diante de mim, isto é, de um homem que interceda pela minha nação, pelo povo que eu tanto amo, que cubra os dardos inflamados que eu hei de jogar sobre a nação de Judá. Agora eu vou ler o texto e vocês vão entender melhor. Busquei entre eles, de Judá, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não achei ninguém. Onde está esse homem da brecha? Esta mulher da brecha, diante de Deus, intercedendo e orando. Quando eu leio esse texto, até estranho para a nossa cultura aqui em Ezequiel, eu me lembro de Abraão. Abraão tentou interpor-se, Abraão tentou colocar-se na brecha. Vocês se lembram quando ele estava orando por Sodoma e Gomorra? Ele disse, Deus, e se eu encontrar 20 justos ali? Ele colocou-se na brecha. E Deus disse, eu não vou destruir. E se eu encontrar tantos?
ele disse: eu não vou destruir. E ele parou antes de 4. Ou porque tinham 4 justos em Sodoma e Gomorra: Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. Faltou Abraão continuar na brecha. Muitos de nós nos colocamos à testa da guerra, nós nos colocamos na brecha das muralhas, mas não continuamos, não perseveramos. Com mais um pouquinho de oração, Sodoma e Gomorra não seriam destruídas, comidas pelo enxofre e fogo. E Deus está dizendo: eu estou procurando alguém que possa, pela sua oração, por estar diante de mim, intercedendo pelo povo, me coloque em paz contra Judá. Ele procurou e não encontrou. Procurou entre os profetas e não achou nenhum homem da brecha. Procurou entre os sacerdotes, não encontrou nenhum homem da brecha. Procurou em toda Benjamim e Judá, não encontrou nenhum homem que pudesse estar na brecha para interceder pelo seu povo. Lembro-me ainda da oração de Daniel, agora já no exílio, colocando-se na brecha, orando pelo seu povo, intercedendo pelo seu povo, orando, se colocando na brecha, lá na Babilônia, dizendo: Deus, leve de volta o meu povo para ajudar. E Deus estava procurando e não encontrou. A situação de Judá era caótica naquela época, era desalentadora, era desastrosa, por causa do perfil social. Porque os pobres continuavam mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, por causa do perfil cultico, litúrgico, religioso. Os sacerdotes ensinavam músicas bonitas, mas não tinha nada com a vida deles, eles estavam longe de Deus. Era uma situação desoladora, devastadora. E Deus olha aquela nação. Aqueles que deveriam ser esperança não eram. Aqueles que deveriam produzir sonhos não produziam. E Deus disse: eu só preciso de um homem que se coloque na brecha. Eu só preciso de uma mulher que se coloque na brecha. Eu só preciso de um jovem que se coloque na brecha. Lembra quando Nabal queria matar Davi? E Abigail entrou no meio com uma mulher da brecha e disse: Davi, ele é Nabal. A palavra Nabal significa louco, não faça isso com ele. E porque Abigail se colocou na brecha, Deus permitiu que Nabal continuasse vivo e morresse de outro jeito. Livrou Davi de um crime e livrou Nabal da morte, porque Abigail se colocou na brecha. Quantos maridos perdidos e mortos, porque Abigail não está na brecha. Quantos filhos abandonados, porque Abigail não está na brecha. Porque a Eunice não está na brecha, a Lloyd não está na brecha, a Ana não está na brecha. Quantas esposas deprimidas e desalentadas, porque o homem da brecha faltou. Então os inimigos podem entrar, podem colocar as suas cunhas, traçar os seus ardis, os seus cipoais, suas arapucas, suas armadilhas. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas eu não encontrei nenhum. Olha o que diz, por que essas brechas estavam abertas. Olha o versículo 25. Olha como Israel abriu a brecha. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam e multiplicam as suas viúvas no meio delas. Os profetas da época de Ezequiel tornaram-se predadores.
como aquelas feras predadoras vorazes que engolem a sua presa. Eu gosto muito de assistir aqueles Mundo Animal e etc. E eu vejo como as feras são sutis e como elas correm e abatem as suas presas e elas não podem fazer nada, se tornam sufocadas, guilhotinadas pelas fauces, pelas presas dos leões. Deus está dizendo que esses profetas faziam a mesma coisa. E quando isso acontece, as brechas começam a ser abertas dentro da igreja. E quando os profetas, ao invés de serem profetas, se tornam lobos vorazes, as brechas se abrem também na nação. Muito do que está acontecendo no Brasil, sem entrar em absolutamente nenhum mérito político, ou algum pêndulo da politização, é porque os profetas se calaram, os profetas são vorazes, os profetas se alinham para sugar as viúvas, para ganhar as suas congras, os seus dinheiros, e profetas que ao invés de trazerem a palavra de Deus que muda o homem, ele usa a palavra para extorquir o seu rebanho, para roubar a lã, para comer a gordura do seu rebanho, e eles fecham as suas bocas. Muito do que está acontecendo aqui, porque o profeta tem sido o estômago do mundo, ao invés de ser a boca de Deus. Por isso é que isso está abrindo brecha nas muralhas do nosso país. É por isso é que isso está abrindo brecha nas muralhas das nossas igrejas. Os profetas pregam aquilo que faz bem aos ouvidos, aquilo que contenta o coração dos príncipes na igreja, aquilo que traz simpatia demagógica aos membros da igreja. Os profetas não são mais bocas de Deus, mas são o estômago do mundo, o ventre deles é o seu Deus. Ezequiel estava ouvindo aquilo, dizendo: eu queria libertar o meu povo dessa desgraça, mas os profetas se calaram. Ao invés de trazer a palavra de Deus, eles trouxeram a ira de Deus através do seu falso testemunho, da sua falsa profecia, da sua falsa pregação. Vocês não imaginam como é difícil para um pastor ter que falar o que ele tem que falar, sabendo, tendo consciência plena que ele vai atingir grupos dentro da igreja. Como isso fere o coração de um pastor. Mas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz que o profeta é aquele que exorta, aquele que edifica, é aquele que consola. Se o profeta fechar a boca, quem vai abrir? E eles não eram mais em Judá, a boca de Deus, e tinham muitos profetas ali, e eles tiveram exemplos de profetas extraordinários, neste mesmo tempo de Ezequiel, como foi o caso de Jeremias, que nunca se vendeu. Jeremias trouxe uma palavra poderosa, profética para a nação de Judá, e eles riram de Jeremias, e colocaram Jeremias nu, e colocaram uma canga, um canzil de boi, de madeira, nas costas dele, e ele volta com aquele canzil, e continua a pregar a boca de Deus, a palavra do Senhor. Judá então tira aquele canzil de madeira e coloca um canzil de ferro. Deus estava buscando um homem que pudesse se colocar, mas Judá não ouviu, e aqueles que tentavam colocar na brecha, eles matavam, e Deus diz: eu estou procurando nessa cidade, no meio de centenas de evangélicos, no meio de 30 milhões de evangélicos, eu estou procurando um homem, eu estou procurando um jovem, eu estou procurando uma mulher que se coloque na brecha, para que eu não destrua. Porque quando os profetas calam a boca, a desgraça acontece. Mas onde há profeta falando, a nação não se corrompe, a nação é edificada, a nação é trazida aos pés do Senhor. Mesmo aqueles que não são crentes, vivem com temor,
diante de Deus, porque a boca do profeta está aberta em toda a nação. Gosto muito do profeta Natã, profeta desconhecido, que nunca não fez nenhum portento, que nunca fez obras tão maravilhosas, que não escreveu nenhum livro. No entanto, Deus disse: Natã, vai diante de Davi, encara o rei, seja o meu profeta, fale do seu pecado, do seu adultério, do seu assassínio, da sua frieza diante de mim. E Natã foi como um profeta, como boca de Deus, e disse: Davi, tu és o homem. E se o profeta se calar? A nação vai se corromper, vai se degringolar, vai se esboroar, desculpa a expressão, vai feder. Isso que é abrir a brecha. Deus está querendo levantar uma igreja com voz profética, que se levante contra a injustiça, que se levante contra a mentira religiosa, que se levante contra arcabouços teológicos que são apenas mnemônicos, teóricos, mas que não mexem com a nossa vida. Deus quer levantar um profeta que abra a boca, uma profetisa, um jovem que abra a boca para dizer não na sua escola, para dizer não na academia, para dizer não na rua, para dizer não na universidade, para dizer não nas reuniões de família, quando nós como profetas nos calamos e as mulheres se calam e as coisas acontecem e acontecem na nossa cara. Deus está dizendo: conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Essa palavra profética, que era para trazer riqueza para o seu povo, traz desgraça para as viúvas. É a maior covardia que a igreja pode cometer, ela fechar a sua boca. A igreja é a internet de Deus. É ela que tem que fazer os seus megabytes valerem para atingir o coração da nossa terra. Mas não é só a questão profética, os predadores vorazes, mas também, olha o que diz o versículo 28, os seus profetas lhe encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O desvio da verdade. Eles não só se calavam, mas os profetas se desviavam da verdade. Não mais abriam a Bíblia. Eu gosto de contar histórias, vocês que me ouvem sabem como eu gosto de contar histórias como exemplos, para clarificar, para esclarecer, para pontuar alguma coisa da Escritura, para tornar a Escritura mais palatável, mais absorvível, mais metabolizada, para que a Escritura se misture com a nossa alma. Mas a Bíblia não é um conto de carochinha. A Bíblia tem uma mensagem profética, desafiadora, transformadora, revolucionária. E eles se transformaram, esses pregadores, em pregadores de balela, pregadores de mentira, e praticavam extorsão, andavam roubando, fazendo violência contra o aflito, versículo 29, e colocando o estrangeiro oprimido, sem razão alguma. Então Deus dizia: eu preciso de um homem, para que a minha ira não caia sobre a nação de Judá. Tal é o dolo, a mentira, o engano, a falsa pregação. Eu sempre costumo dizer que os pregadores não podem falar sobre a Bíblia. Os pregadores têm que pregar a Bíblia. Eles têm que ser os reais intérpretes da Escritura. Quando abrem a Bíblia, tem que tremer a alma, tem que balançar os alicerces, as estruturas do seu intelecto, da sua devoção, da sua oração. Isso tem que nos balançar. E diz que estes profetas transformavam-se
em profecias enganosas e mentirosas. Ao invés de conduzir o povo à sincera adoração, conduzia o povo à mais profunda destruição. Olha o versículo 26, diz o seguinte: os seus sacerdotes transgridem minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não faz diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos sábados escondem os olhos, e assim são profanados no meio deles. Se o profeta era a boca de Deus, o sacerdote era o joelho de Deus. Assim como Deus usa a boca do profeta para pregar, Ele usa o joelho do sacerdote para interceder, para orar. É a pregação verdadeira que tapa a brecha, é a intercessão do povo de Deus que tapa a brecha. Se o profeta se cala e o sacerdote não ora com fervor, ele não se coloca na brecha, e então os inimigos entram pela brecha, então a ira de Deus entra pela brecha e abate a cidade. Os sacerdotes deviam promover um culto que promovia sincero arrependimento. Era o sacerdote que levava a oração, as oferendas, os sacrifícios. Havia um culto interessante em Israel chamado culto dos perfumes, culto dos aromas. Sabe que quando esses sacerdotes estavam fazendo aqueles cultos, eram cultos fétidos, ao invés de ser culto de aroma e de perfume que chegava até as narinas de Deus. Esses sacerdotes fugiram da sua função, abdicaram de suas funções, desertaram de suas funções, abrindo brechas irreparáveis na nação de Judá. Eu gosto muito da igreja quando canta, quando louva, quando ora, gosto mesmo, porque isso faz parte do sacerdócio real da igreja. Mas isso tem que ser uma coisa sincera, isso tem que ser a partir da boca do profeta, isso tem que ser a partir da Escritura Sagrada, para que este momento litúrgico de adoração não seja apenas um frenesi emocional, mas seja uma experiência profunda, que promove alegria, frenesi e até êxtase, mas que seja uma experiência que parta das profundidades das nossas raízes com a Escritura Sagrada e com a Palavra de Deus. Quando o culto perde o seu sentido espiritual, então a brecha é aberta dentro da sua casa. Quando o culto, a liturgia do culto, a adoração perde o seu sentido teocêntrico ou cristocêntrico, as brechas são abertas. São os nossos filhos que estão aqui dentro. Sabem por quê? Porque eles saem sem sentir nada. Muito melhor assistir um show, muito melhor ir num lugar onde as pessoas são alegres, porque para mim é a mesma coisa. Não sentem que a alegria vem do céu, porque quando o gozo do Espírito desce para o meio da igreja, muda o humor, muda a ambiência, muda o ambiente, muda o olhar, muda o toque, o afeto, porque o sacerdote, a igreja está exercendo o seu sacerdócio real, de levantar do meio dela um culto de perfume, de adoração ao Senhor. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, e eu não achei nenhum. Deus está nos chamando, nos apelando a todos nós, para que eu seja um homem da brecha, para que você seja um homem da brecha, para que você seja uma mulher da brecha, seja um jovem da brecha, como Wesley, como Finney, como o próprio Davi. Um jovem da brecha como o jovem Luther King. Deus está nos chamando para que a igreja faça diferença nesse mundo, que não sejamos reconhecidos porque apoiamos lado ou B da política, mas sejamos reconhecidos porque pessoas que apoiam o reino, que têm um discurso diferente, que têm uma geopolítica diferente, que têm uma visão diferente de política do mundo e do mundo da política. Deus está nos chamando para que sejamos homens e mulheres, jovens, meninos e meninas da brecha,
Havia, no tempo de Eliseu, um homem famoso chamado Naamã. Ele era um grande general, tinha uma roupa maravilhosa, espadas, escudos, mas atrás daquela roupa, daquele escudo havia lepra. E de Judá foi cativo uma menininha, e ela começou a trabalhar como serva na casa de Naamã. E um dia a menininha, sem querer, percebeu, quando Naamã estava trocando a roupa, que atrás daquela glória havia um leproso. E a menininha entrou na brecha e disse: eu sei. Falou para a mulher do Naamã o que acontece com ele, e o Deus de Israel pode curá-lo, o homem de Deus pode curá-lo. Essa menininha se colocou na brecha. Ela não tem nome, mas eu dei um nome para ela. Ela se chama Luciola, aquela que esparge luz. Como está a nossa vida? Como está a sua vida? Deus está procurando. Você quer se dispor a dizer: Senhor, eu quero ser esse jovem da brecha, eu quero ser esse homem da brecha, eu quero ser essa mulher da brecha. Que Deus nos abençoe e que nos sintamos desafiados a entrarmos neste buraco diante de Deus, antes que a ira caia de uma vez por todas sobre os homens. Que Deus nos ajude. Amém. Bom, gente, nós terminamos de ouvir essa pregação. Eu espero mesmo que ela desafie o seu coração e você se sinta muito desafiado em viver uma vida diferente esta semana. Estamos terminando nosso encontro espiritual e eu desejo que a minha palavra tenha sido uma palavra profética para a sua igreja, para o seu coração, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Domingo que vem eu te encontro. Pai, eu te agradeço muito porque a Bíblia é sempre viva. Esse texto profético, Deus, que é trazido hoje no século 21, ele é aplicável às demandas do nosso país, às carências das nossas famílias, às fragilidades das nossas igrejas, à venalidade dos nossos profetas que se vendem, são venais. Deus, tenha misericórdia e desperta um homem, uma mulher, uma menina, um jovem, uma jovem para a brecha. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a força, o poder do Espírito estejam com vocês e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom, já terminamos. Passou rápido, né? Que Deus abençoe a sua vida e amanhã e domingo que vem a gente se encontra nesse mesmo lugar pregando a palavra de Deus, se Deus querendo, se o Senhor não voltar. Até domingo que vem.